Você pode colocar a sua mão no seu coração e expressar ao Senhor a sua gratidão por esse privilégio, essa oportunidade de desse instante nós termos sentado à mesa e renovado a nossa aliança com o nosso Senhor. Obrigado, meu Deus. Te damos graças pela sua fidelidade, pela fidelidade do Senhor para com as nossas vidas, e que nós possamos, meu Deus, responder esta fidelidade, permanecendo nesta terra com os nossos corações totalmente voltados ao Senhor, submissos a Ti, entregues a Ti, Senhor. Obrigado por esta manhã tão especial e oportuna que Deus nos reserva, onde a Tua presença se faz presente. Pai, Filho e Espírito Santo, levante as suas mãos aos céus e dê uma salva de palmas bem forte ao Senhor, em gratidão a Ele. Aleluia. Os irmãos podem se sentar. Deus os abençoe. Uma gratidão recebê-los aqui em casa nesta manhã, e eu fiz questão de estar aqui neste momento, participando deste tempo à mesa com o Senhor, como a apóstola disse, onde o Espírito Santo esteve presidindo através da vida dela esta ceia tão especial. Hoje, dia 1º de junho de 2025, em poucas horas nós estaremos iniciando, como a apóstola disse, já o Shavuot. 50 dias atrás a apóstola Valnice estava aqui. Talvez para alguns pode ser por acaso, coincidência, mas eu creio que o Espírito Santo em tudo tem um propósito. Amém. E estava dando início ao Pessah, e agora 50 dias depois a apóstola volta aqui. Para mim isso significa um novo tempo, uma nova direção, um novo mover do Espírito de Deus sobre nós, não só como em Segec local, mas como em Segec a nível mundial. Um derramar novo, um mover novo, um vinho novo do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Eu agradeço a Deus pela presença dEle, do Pai, do Filho e do Espírito Santo nesta manhã. Sou grato imensamente à vida da apóstola Valnice também, que por iniciativa direcionada e guiada pelo Espírito Santo, quis estar aqui hoje. Ela vai compartilhar conosco daqui a pouco o propósito pelo qual ela está aqui, iniciando um tempo muito importante de 21 dias que nós iniciamos hoje como igreja, de preparação pelos nossos 31 anos de existência como Segec nesta terra. E aprove começarmos aqui. Enfim, ela vai compartilhar isso melhor conosco nesta manhã, mas eu quero agradecer também colegas pastores, irmãos, amigos que estão aqui nos honrando com a presença de vocês nesta manhã. Desfrutem de tudo que Deus ainda tem, porque Deus tem muita coisa a fazer nesta manhã. Infelizmente não vou conseguir permanecer com vocês daqui para frente. Eu vim só para participar da ceia. Estou numa fase pós-cirúrgica e ainda estou com muitas dores, mas só compartilhando isso. Mas eu queria estar com vocês um pouquinho, participar desse momento da comunhão, algo que a ceia também representa para as nossas vidas. Sem mais delongas, gostaria de convidar a apóstola Valnice para tomar aqui. Eles vão colocar o altar, o púlpito aqui para a senhora. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus pela vida dela. Apóstola Valnice, não preciso dizer, essa é a sua casa. Sinta-se totalmente à vontade. Aleluia. Minha casa, sim, claro.
Apesar aqui é voltar no passado com tantas recordações. Antes que existisse a igreja, já existia o Ministério Palavra da Fé. E acho que, depois de um longo tempo, eu estive aqui em dezembro para filmar, para fazer a live dos 40 dias de jejum. Foi muito especial estarmos aqui. Eu desafiei lá os pastores de São Paulo a estarem aqui também comigo. Tem uma menina que trabalha comigo, ela pegou a foto e me fez um mousepad com aquela foto. Então, cada vez que eu pego no computador, estou com a mão em cima de vocês. Os daqui, Wagner, e é tão interessante, o apóstolo Wagner, porque naquele dia ali, ele estava à minha esquerda, estavam todos sentados, tivemos a ceia, e só depois do seu comissionamento como apóstolo, é que ele cortou o áudio um pouquinho, e compartilhou o que ocorreu com ele naquele dia. Eu estava ali, e comecei a orar. Aí orando pela igreja, pela essa gente, aí comecei a falar, Deus restaurando os 5 ministérios. Eu disse, apóstolos, e toquei no ombro dele. Mas não toquei propositalmente. É porque às vezes quando eu estou falando, eu me gesticulo, né? E naquela hora ele sentiu uma unção cair em cima dele, que ele não compartilhou com ninguém, mas foi algo tão forte dentro dele. Eu disse, está vendo? O Espírito Santo já estava dando ali um sinal, apóstolo. E ontem foi tão maravilhoso ouvir, porque já fazia muito tempo que eu não estava com os meus conselheiros, que eu passei uns 4 anos só devotado ao IBP Fé, e desta vez, como grande parte do conselho está na região, eu quis fazer presencial com quem pudesse estar, mas foi muito, eu queria primeiro ouvir todo mundo, então ouvi todos, um a um, antes da ceia, começamos às 9, fomos até 5 da tarde, dia de jejum coletivo. Aí eu vi pastor Alexandre e pastora Márcia falando, apóstolo, depois daquela celebração, os céus se abriram em Campinas. Os jovens, está um avivamento entre os jovens fora do normal. O apóstolo Wagner diz, depois da unção, e antes havia qualquer coisa, eu não sabia o que era, eu dizia para minha esposa, parece que tem uma força, a gente ora, a gente jejua, faz tomar, parece que tem uma força que empurra a gente para baixo e para trás. Tudo quebrou. Tudo quebrou. A unção quebra o jugo. Né? A unção quebra o jugo. E o apóstolo Rosivaldo também compartilhou. Meu Deus, eu não sei o que aconteceu comigo. Né? Começa a se ver de outra maneira. Claro, a unção quebra o jugo. E ele disse que dormiu tão bem. Eu também, ontem você foi coberto por todo o conselho. Né? Eu disse que ele tinha que ficar deitadinho. Era a ordem médico-apostólica. Né? Deitado. Priscila, você controla. Mas ele deitadinho ficou ouvindo. E depois a pastora Graça, que é médica, ainda chamou muita atenção para o pós-operatório. Mas um momento muito maravilhoso. E por que eu estou hoje aqui? Eu amo ver o modo como Deus nos conduz, o Espírito Santo, porque depois é que a gente faz as conexões. Porque no momento nem temos consciência.
vamos fazendo o que o Espírito coloca. Antes da viagem, ele queria muito falar comigo, estava precisando de colo, não? Queria compartilhar muita coisa. E ainda tentamos, mesmo por videoconferência, mas com todas as... não conseguiu. E por causa da cirurgia, ele escreveu pedindo desculpa que não poderia estar, até pediu, podia mudar, não dava. Aí eu disse, não, você pode ficar deitado, não pode se mexer, fica deitado, põe o computador do lado, e disse, já que eu estou num propósito, começamos ontem 21 dias de jejum, e oração a caminho dos 31 anos, da ICG. E hoje mesmo ao ouvido eu disse assim, significativo. Eu vou hoje tocar a trombeta onde a igreja nasceu. Foi aqui. A caminho do nosso aniversário. E então eu estarei esses 21 dias em um retiro em São Paulo. E no meu coração o Espírito pôs eu pregar nas igrejas dos membros do Conselho Apostólico. Então, tem São José dos Campos, São Paulo, Campinas, Botucatu. Aí eu disse, Rosivaldo, eu já começo por lá. Foi só por causa da cirurgia na cabeça, né? Mas o Espírito tem outra maneira de ver as coisas. Eu vou por lá, prego lá, você fica deitadinho, eu me sento, e você pode conversar tudo que tiver no coração. Então, que bênção. E depois a gente vê, Shavuot, gente, 50 dias, olha, tudo coincidindo. Mas eu hoje já fiz outro link, que foi a questão de lançamento, que vamos lançar a partir daqui agora, os preparativos para o nosso 31º aniversário. Vocês vão ser a primeira igreja a ouvir este anúncio, fora os presidentes que nós convocamos ontem para entrarem no Zoom, para a ceia. Então, nós, ao meio-dia, eu pedi que os presidentes e vice entrassem conosco, com o conselho e com a diretoria. E, na realidade, depois que eu olhei, disse, eita, nós intercedemos duro aqui por 2h30. Pela nação, um vai, outro, e culminamos com a ceia, depois liberamos os demais e continuamos para tomar as decisões que estão indo, e hoje é o primeiro dia das lives, hoje entrou o apóstolo Wagner, até eu poderia tentar, mas eu estava sem internet ainda no apartamento onde eu estou, e que vamos fazer? Há 31 anos, ali no Salão Nobre, que eu sempre chamei o Salão Nobre, porque foi ali onde tivemos a nossa primeira reunião, quando o Dr. José Luiz nos doou este patrimônio. Nasceu espiritualmente, no dia 28 de março de 1994, a igreja. Minha agenda estava lotada, e a única brecha que eu encontrei foi 20 de junho. Só que no dia 20 de junho eu estou orando, digo, tu separaste este dia, e no meu espírito subiu, que dia é esse? Aí eu subi, hoje é a sala das crianças, era meu gabinete, subi da cave, deixa eu conferir, é o dia em que eu me converti. Então sim, a igreja nasceu juridicamente no aniversário da minha conversão, né? Até Deus fala assim, eu te dei a igreja na tua maturidade, tudo bem, né? Eu te dei a igreja na tua maturidade, de anos de crente. Então foi aqui, onde nos reunimos, era bem menorzinho do que isso aqui, né? Era o salão de festa, que um dia eu pulei a cerca e disse assim, vamos fazer isso. Enfim. Eu carreguei muita pedra aqui, foi eu que desenhei toda a transformação disso aqui. Ia dizendo o engenheiro, aqui tem que ter banheiro, vai por aqui, né? Fiz isso em São Paulo, fiz isso em Recife, fiz isso em tanto lugar, né?
E é tão bom hoje eu voltar aos lugares e ver os meus filhos tão lindos, maravilhosos, maduros, ungidos, né? Uau! Mas eles não querem me largar. Eu passei 4 anos longe, deixei o vice-presidente cuidando, eu disse, não, cada um, porque eu queria ser liberada. Aos 70 anos. Comecei antes para tentar convencê-los de que cada um seguia seu caminho. Não me soltaram, não. Ah, não, a senhora vai fazer o que tem, a gente cuida das igrejas. Só que eu fui fazer o que tinha que fazer, e quando chega agora, estava tudo suspirando, parecendo que estava todo mundo órfão, né? Ai, que bom que a apóstola voltou, papapá. Eu disse, vamos ver se vocês me... Eu já vou fazer 78, vamos ver se vocês me liberam aos 80. Aí veio, não, até os 99, a senhora ainda é a nossa presidência. Para aí, não? Eu disse, estarei mais em São Paulo agora, foi o que Deus me pediu, porque o meu conselho está a maior parte aqui, numa fase de arranque, de formação desta nova geração. Mas é bom voltar aos mesmos lugares e ver o que está acontecendo. E peço a oração de vocês, porque tem uma longa jornada e já comecei os meus 60 anos no batente, que não é brincadeira. Inclusive, eu vim agora para São Paulo. Como você veio? No sábado, lá no sábado, senti assim um impulso, eu disse permanecer, daqui a 2 horas... Aí já no fim do sábado eu resolvi, 5 horas da manhã, domingo, entrei no meu carro, dirigi 1000 quilômetros. Tá bom? Não falei para ninguém. Depois todos ficaram escandalizados. E até para vir para cá não me deixaram vir dirigindo meu carro. Olha. Pastor Alneide, não. Eu dirigi 1000 quilômetros, não, já dirigiu bastante, né? Aí lá o de Portugal disse, não pode. Vem cá, eu trouxe meu carro para ir para cima e para baixo, agora não deixam aqui. Por isso que é bom não dizer nada a ninguém, chegar de surpresa, deixa eu ir embora. A senhora dirigiu sozinha? Sozinha. Tem uma irmãzinha que trabalha comigo, a hora comia, a hora dormia. Bem que ela se ofereceu para dirigir, não confio nada. Aí eu cheguei e disse, estou satisfeita comigo e com o meu carro. Tudo funciona bem. Chegou cansada? Não é nada, não cheguei cansada. Queridos, a visão renova, a visão, quando Deus coloca algo no seu coração, é igual a Sansão, você tem força, você tem energia, você avança, né, com saúde, com vigor, amém? Então, para mim é muito gratificante estar aqui com vocês, porque realmente, voltar às bases, eu sempre digo, volte ao lugar onde Deus primeiro falou, fisicamente, não apenas espiritualmente, porque você voltar aos lugares, revive, reacende, porque de vez em quando a gente precisa tirar cinzas, né? De vez em quando uma fresazinha, por isso é que eu gosto de tomar a ceia todos os dias, para que meu coração nunca perca a chama do primeiro amor, para que cada dia eu chegue à cruz e nunca esqueça de que uma miserável, pobre, desgraçada, perdida, foi encontrada pelo amor de Deus, tão privilegiada em minha vida, por causa da graça. Se não fosse a graça, você vai dizer, por que quando Cristo encontrou você tinha uma vida? Não, nunca conheci o mundo não, tá? Antes de conhecer Jesus Cristo nem falava, uma fome doida de Deus, queria ser santa, mas não importa, queridos, porque a gente considera pecado, matar, roubar, adulterar, nós somos pecadores, nascemos pecadores, perdidos, miseráveis, e Cristo nos encontra. Que seríamos nós, se Ele não tivesse nos encontrado? Se Ele não me tivesse encontrado aos 15 anos no meu quarto, e eu tivesse entregue a minha vida a Ele, vocês não estariam aqui hoje, muita gente estaria perdida, entendem? Então, a graça de Deus, então vir aqui 31 anos, lembrar 31 anos neste lugar, fazer uma convocação a partir deste lugar,
espiritual. Então, não apenas para os pastores locais, para a igreja local, para o apóstolo, para a profetisa, mas no reino do Espírito fala, dizendo que o Deus é fiel para nos conservar firmes até o grande dia. E quanta gente daqui saiu salva, está no reino, quantos ministros saíram daqui, partiram para outros batalhões do reino. Então, queridos, queremos convocá-los a estes 21 dias de jejum e oração. Deus colocou em nosso coração que o tema será o Brasil. Nos 40 dias oramos pela INSEGEC, mas agora nós precisamos entrar em níveis elevados de guerra espiritual para a mudança da nação. Perdemos muito território. O inimigo tomou muito território que já havia sido conquistado. Quando começamos os guerreiros de oração, lá atrás, em 1986, o Brasil não tinha 8% de evangélicos. Muitos foram mobilizados pelos nossos programas A Palavra da Fé. Na realidade, 10 mil intercessores, no tempo que não tinha internet. Cartinha, recebemos 10 mil cartinhas de servos de Deus de todas as igrejas do Brasil se oferecendo para engrossar o exército dos guerreiros de oração. Que cada um devotava um dia só por semana para jejuar, orando Joel 2, 24 e 26. Terminamos 7 anos, em 99, emitindo decretos, num culto que durou 7 dias e 7 noites. E o Brasil era outro. O Brasil era outro. O número de evangélicos no Brasil multiplicou-se de uma forma assombrosa, mas muita coisa se perdeu. A igreja se desviou das bases, da origem, do poder, da intercessão profética, da guerra espiritual, dos atos proféticos. E por isso, o inimigo tem tomado terreno. Temos um governo que realmente faz de tudo para atrair maldição, e nós temos que entrar como INSEGEC, levantar a tocha, e agora, já que eu estou onde tudo nasceu, tenho que proclamar vocês em primeiro lugar. Aqui esta igreja nasceu debaixo de um mover de jejum de 21 dias, mas jejum sério, não é esse jejumzinho para inglês ver, não, jejum sério, pela nação. Pregávamos trigo, mosto e azeite, e nós vivíamos aqui na comunidade Palavra da Fé. Eu morava aqui, pastor Júnior, pastor Elane e outros. Nós temos a comunidade aqui, a apóstola Raquel, que ninguém era apóstolo, ninguém era pastor no começo, nada, e era muita jejum, muita oração, muitas dores de parto, e todo mundo queria jejuar 21 dias, parcial, até que um dia eu chamei todo mundo e disse: vem cá, o que vocês acham melhor? Jejuar 10 dias, trancado, na cave de oração, sem trabalhar, total, jejum total, só em água, ou 21 parcial trabalhando? Ok, então fizemos rodízio, pã. Foi nesse meio que Deus mandou nascer a igreja. Todo vale será levantado. Oh, como a gente profetizava. Todo vale será levantado. Todo vale será levantado. Guerreamos muito. Sim, guerreamos muito. Mas é preciso que a nova geração se levante com a mesma garra, com o mesmo amor, com o mesmo fervor, com a mesma determinação. Por isso proclamamos que estes 21 dias serão a favor da nação. A apóstola Raquel se encontra neste momento em Portugal e compartilhou o que estava acontecendo lá. E ela, houve um ano que ela fez 365 lives de intercessão pelo Brasil. Ela tem realmente uma paixão muito grande. Eu até disse: manda já, prepara aí 21, já que já está o roteiro, porque tudo decidimos ontem, e ela já mandou aqui os primeiros. O apóstolo Wagner já entrou, e naturalmente ela já preparou a escala em que os membros do conselho estarão a cada dia às 6 horas da manhã, entrando em intercessão. Convocamos a todos. Vocês perguntam: que tipo de jejum? Aquilo que Deus colocar no seu coração.
O que Deus colocar no seu coração, todo tipo de jejum. Você pode fazer um jejum total um dia, outro não, pode pular uma refeição, pode pular duas, pode talvez, tem gente que não pode jejuar, mas pode jejuar alguma coisa, deixar alguma coisa que você é quase que escravo dela. Eu digo, existem jejuns que tem que ser para a vida toda, jejum de palavra negativa, jejum de criticar o outro, jejum de televisão, eu nem tenho televisão, jejum de mídias, essas coisas. Consulte o Espírito, faça o que o Espírito, mas que seja sério e que você vá orar. Por exemplo, se você pulou o almoço, vá orar quando você estaria comendo, porque senão é só dieta, não é jejum. Tá? Não estamos chamando ninguém para fazer dieta, estamos chamando para fazer jejum, um jejum realmente sério. E outra, se você pular uma refeição, não desconte na segunda. Tá bom? Quando eu vejo uma pessoa que diz que jejuou 40 dias e está tão gordo quanto começou, eu desconfio do jejum. A menos que tenha um problema de hormônio, né? Porque existem também problemas físicos, a gente sabe. Enfim. Amém? Agora atenção para como vamos culminar. O dia 20 é uma sexta-feira. E estamos convocando a celebração para o sábado, às 9 da manhã. Todas as ICEJECs reunidas nos seus templos, dia 21, sábado, às 9 da manhã. Teremos a celebração na ICEJEC em São Paulo, eu estarei pregando a partir de lá, para todas as ICEJECs do mundo. Nós já fizemos isso uma vez, nos meus 50 anos de ministério, e era também aniversário da ICEJEC, na Torre em Jerusalém. Todas as ICEJECs estavam reunidas, apesar dos fusos horários em todo o mundo, e nós celebramos o nosso aniversário a partir dali. Mas dessa vez, estamos aqui na terrinha, né? São Paulo, o berço da igreja, e vamos, coloca no coração, estaremos aí. Estejam atentos às mídias da igreja, que naturalmente estarão publicando. Hoje, estamos entrando na porta da fidelidade. Sabem que o nosso decreto, eis que pus diante de ti uma porta aberta, cada mês temos uma porta. E o interessante é que quando Deus nos deu o decreto, ano passado, portas abertas, mas este ano, portas abertas por Yahvé ainda. Vários tiveram a mesma sensação que deveríamos continuar com portas, mas Ele nos deu o texto da igreja de Filadélfia. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, começando que eu sou santo, eu sou o santo, e verdadeiro, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. E ainda que tenhas pouca força, guardaste a minha palavra. Quando eu vinha para São José dos Campos, para filmar a última live dos 40 dias de jejum, a caminho, eu vinha lendo o texto, e Deus me mostrou as 12 portas, a caminho de São José. 12 portas dentro do texto de Apocalipse. E por isso nós, cada mês, acredito que tem sido liberado para toda a igreja, tem uma pregação minha sobre a porta do mês. Hoje eu já mandei o que eu preguei no estúdio, só que eu vou pregar, e vai ser outra. Mês passado, o primeiro dia, eu estava em São Paulo e preguei sobre a porta também do mês. Então tem 2 portas de obediência e vai ter 2 mensagens para a de hoje, fidelidade. Fidelidade, porta da fidelidade, a porta. Mas colocamos o tema fidelidade como fundamento inamovível do nosso relacionamento com Deus. Vamos dizer o tema de hoje? A fidelidade como fundamento inamovível do nosso relacionamento com Deus. Espírito Santo, Tu és o Senhor, o autor da palavra, o Senhor da igreja, aquele que em nós habita, que ilumina o nosso entendimento.
Abrimos o nosso coração ao teu mover, ao mover da tua palavra. Instrui-nos, ensina-nos e daremos a ti toda a glória no precioso nome de Jesus. Amém, amém, amém. Leiamos juntos sempre que tiver um texto bíblico. E aqui está o primeiro, 1 Coríntios 1:9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Aliança é um contrato pelo qual todas as coisas se tornam comuns. Quando se usa o termo comunhão, fala-se de quê? De unidade. Eu participo. Deus é fiel a nós, mas Ele nos chama ao mesmo nível de fidelidade. Deus estabeleceu uma aliança conosco, a nova aliança, conforme vimos no início do culto, na Santa Ceia, mas também esse chamado do Deus fiel é que estejamos em perfeita comunhão de fidelidade com o Senhor Jesus Cristo. Quando olhamos de onde extraímos a porta da fidelidade, no texto de Apocalipse 3, não negaste o meu nome. Jesus elogia a igreja, porque embora ela achasse que não tinha força, e Jesus disse, não, tendo pouca força, estando no meio da perseguição, não negaste. Isso significa uma igreja fiel, a despeito das provas, a despeito das circunstâncias. O texto de Apocalipse 3:8 é uma poderosa declaração de Cristo, a igreja de Filadélfia. Que Jesus possa dizer de nós como igreja, esta é a carta à igreja onde não há reprimenda. Quando lemos as 7 cartas, Jesus vai fazer muitas reclamações, chamar ao arrependimento, mas a igreja de Filadélfia, ele não faz nenhuma reprimenda, apenas uma advertência, que é, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Um elogio, leiamos o texto, como está na Escritura, conheço as tuas obras, eis que diante de ti tenho posto uma porta aberta que ninguém pode fechar, porque embora tenhas pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Esta é uma poderosa representação da lealdade que eu e você devemos ao Senhor, mesmo nos dias de dificuldade, mesmo nos dias de pressão, não podemos voltar atrás. Aqui está um tema muito profundo. Primeiro, porque revela a beleza de uma fé que é firme, uma fé que é inamovível, uma fé que não se compromete com o mundo, mas se compromete com Deus, uma fé que abraça os desafios. Em segundo lugar, uma exploração das dimensões. Este tema fala de dimensões, por isso nós iremos explorar algumas dimensões desta porta. Como definir fidelidade? Vamos trazer aqui algumas expressões. Eu agora fiquei curiosa aqui, né? Olha que copo mais lindo. Em Segec. Aqui não é chá, não é água, tá? Uma família de aliança. Gostei. Aliança com Deus. Aliança uns com os outros. Cada vez que você pega uma coisa, tem que lembrar um versículo. Eu sou a água da vida. Quem beber desta água. Constância. Constância. Leia comigo esta primeira definição. A fidelidade, de acordo com a Bíblia, é uma qualidade de ser constante, leal e verdadeiro em relação aos compromissos assumidos, especialmente no contexto da relação com Deus. Confiança é o segundo pilar do significado de fidelidade. Fidelidade a Deus é o ato de confiar e amar a Deus em todas as circunstâncias, mesmo quando é difícil. Significa seguir os mandamentos de Deus, mesmo quando queremos fazer outra coisa. Quando Jesus já diz, Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Sua carne queria passar, mas apesar da dor, Ele diz, faça-se a tua vontade. Isso é fidelidade. Fidelidade é o plano divino. Virtude, a fidelidade é uma virtude.
que se manifesta através da confiança, da obediência contínua, mesmo em provação. Qual é o simbolismo da porta da fidelidade? Primeiro, um acesso. Sempre que temos o termo porta, nós podemos pensar, existe um acesso. Deus está abrindo portas para você. E a porta da fidelidade é extremamente fundamental, porque ela é um símbolo de acesso a uma oportunidade que Deus lhe dá, de acesso à liberdade, de acesso a algo novo, a algo abençoador para a sua vida. É uma oportunidade também. Jesus disse que pôs uma porta aberta. E Ele está demonstrando um compromisso com você, comigo, se formos fiéis. Fidelidade em meus provações. Permanecer firme. A fidelidade nos convida a permanecer firmes. Um teste de lealdade. Quando as tribulações chegam, aí é que seremos testados. É nesse teste que a verdadeira fidelidade vai brilhar. Você imagina, alguém não rouba porque tem muito, mas se tiver uma oportunidade, passando fome, vai roubar. Como você vai ser fiel na necessidade, você vai ser fiel na provação, às vezes é mais difícil manter a fidelidade diante de Deus, quando as circunstâncias não são contrárias. Fidelidade em meio às provações. Há uma recompensa que Jesus promete. E Tiago reforça, leia, bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Por quê? Leia, quando for provado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam, aos que lhe são fiéis. O reflexo do amor é Cristo. Perseverança. Nossa capacidade de perseverar reflete nosso amor por Jesus. Em segundo lugar, fidelidade. Minha fidelidade, fidelidade mesmo, em tempos difíceis, ela é sempre recompensada. O amor, nosso amor por Cristo se reflete em nossa fidelidade. Não adianta dizer eu te amo e não ser fiel.
Claro que vamos aprofundar alguns conceitos de fidelidade. Perseverança, falamos primeiro de perseverança, e Tiago diz, meus irmãos, considere o grande motivo de alegria o fato de passar por várias provações, porque vocês sabem, leia, que a prova da sua fé produz perseverança. É na prova. Se eu me mantenho fiel na prova, o meu caráter será marcado pela perseverança. Quantos de nós às vezes começam uma coisa e não termina? Toma uma decisão e não permanece. Quem aqui começou o ano dizendo, este ano eu vou me matricular numa academia e fazer exercício, eu vou pôr o meu corpo em ordem? Quem fez isso? Ah, todo mundo. Agora, quantos perseveram até o dia de hoje? Quando chega janeiro, as academias estão cheias, fevereiro vai diminuindo, né? Ou quantos aqui vamos fazer aqui um grupo de oração, todos os dias, 6 horas da manhã, primeira reunião está lotada, a segunda um pouquinho menos, daqui a pouco, onde é que foram? Ainda semana passada eu vi, a gente começou a Universidade da Vida, tinha 30, agora tem 6, o que é isso? Falta de perseverança. E o que é que nos dá perseverança? É ser fiel na prova. Eu sou testado, eu me torno resiliente, marca da verdadeira fé. Maturidade espiritual, capacidade de permanecer fiel durante tempos difíceis, é uma marca de maturidade. Não importa o que está acontecendo, eu sou fiel a Deus. Tenho que ir à morte? Quantos têm ido à morte pela sua fidelidade? Aliás, uma das versões, ser fiel até a morte, é esta: ser fiel, ainda que isto te custe a vida. Quantos, ainda hoje, em países islâmicos, são fiéis até a morte? Crescimento, e isso mostra o quê? Maturidade. Crescimento na fé. As provações nos ajudam a crescer, e eles fortalecem a nossa fé em Deus. Queridos, cada provação tem a chance de nos levar mais alto. É das crises que crescemos, é nos desertos que nos tornamos mais fortes. Por isso não lamente, nem lamente quando Deus fecha portas. Aliás, a pregação de hoje, às 9 horas da manhã, de ontem, às 9 horas da manhã, porque ontem começamos, nos nossos programas de 9 horas da manhã dos sábados, todos os sábados estou lá. Eu preguei sobre a introdução às portas, estaremos pregando sobre todas as portas. Então, começamos no sábado e no próximo, esses 2 programas, a introdução sobre o que significa porta, como permanecer para que a porta serve, portas abertas, portas fechadas, como identificar. E falamos de que há portas que são fechadas, que Deus fecha portas, e que não vamos ficar tristes quando Deus fecha uma porta, porque a porta que Deus fecha, é porque é para o nosso bem, Ele sabe que não nos faz o bem. Então vamos nos regozijar, nessa hora que você ia contar, fechou-se a porta, não desanime, Deus vai abrir outra porta, Deus abriu a porta melhor. Fidelidade em todas as circunstâncias, esse é um tema recorrente na Bíblia. Permanecer fiel em meio às tentações ou dificuldades, é um tema recorrente na Bíblia. Permanecer, diga, permanecer. Gosto de dizer e repetir, falo como Paulo, não me importa dizer as mesmas coisas, segurança para vós. A coisa mais importante na vida não é como se começa, é como se termina. Diga isso. A coisa mais importante na vida não é como se começa, é como se termina. Quem perseverar até o fim, este será salvo. Na perseverança salvareis as vossas almas. É a perseverança. Ainda há pouco eu disse isso ao apóstolo Rosivaldo, porque ele disse, quero a nova geração, quero permanecer, né? E até o fim, eu disse, pois é, a coisa mais importante é como se termina. E eu nunca vou esquecer, quando me sentei aos pés da minha professora de 4 anos, do jardim da infância, e depois do ginásio, a pessoa que me recomendou para o seminário, missionária Margarida Lemos Gonçalves, quando ela completou 85 anos, e ainda tão ativa, e eu fui para o seu aniversário, levei um computador de presente, nem sabia que
ela teria poucos meses de vida. Para mim, ela foi o ídolo de adolescente. Aí eu disse, dona Margarida, eu sei que todo mundo peca, mas para mim a senhora nunca pecou, né? Você olha assim para uma vida, vê tão Cristo, né? Eu disse, eu queria voltar e me sentar aqui aos seus pés. Nunca vou esquecer da palavra que ela me disse, filha, a coisa mais importante é você permanecer fiel até o fim. Eu voltei, mas foi para o seu funeral. Aqueles cabelinhos brancos, seu modo de vida é o mesmo meu, nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Mas olhar para aqueles cabelos brancos e lembrar que desde criancinha, eu acompanhei os seus passos, e não se pode pôr um senão na sua vida. Um pontinho negativo não se encontra do exemplo de viver Cristo. Viver Cristo até o fim. Se este é um tema recorrente na Bíblia. Como é recompensado o fiel? Quantos perderam posição pela infidelidade? Olha Saul, ungido rei, mas é infiel ao mandato do Senhor. E por isso a Bíblia diz, encontrei a meu servo Davi, outro, né? Com meu santo óleo ungi. Por quê? Porque Deus não pode agir na terra com infiéis. Se Deus comanda algo, você tem que ser fiel. Tema recorrente, afirmação de Paulo, leiamos, se perseverarmos com Ele, também reinaremos, e se o negarmos, Ele também nos negará. Muito simples assim. E em pequenas e grandes coisas, às vezes é mais difícil ser fiel em pequenas coisas. Leiamos o que está em Lucas 10, palavras de Jesus. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. E este é um princípio universal. E aqui está uma aplicação ampla que queremos fazer. Leia. A fidelidade é um princípio que se aplica a todas as áreas da vida, independentemente da magnitude da sua responsabilidade. Consistência, ser fiel nas pequenas coisas, prepara-nos para ser fiéis nas grandes coisas. Fiel no pouco, será fiel no muito. Deus só pode nos confiar grandes coisas se formos fiéis nas pequenas. Em quinto lugar, o quinto aspecto que queremos destacar é o reconhecimento divino. Deus olha para o fiel, Ele conhece o coração de quem é fiel. A promessa de recompensa sempre ocorrerá. As palavras de Jesus são muito claras, leiamos, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Existe uma recompensa. Fidelidade como fruto do Espírito. Em Gálatas 5, 22, 23, onde 9 aspectos do caráter de Cristo são apresentados, fidelidade é um deles. O fruto do Espírito é fidelidade. Então este é um dos frutos. A fidelidade como fruto do Espírito é uma característica essencial, que deve ser cultivada por aqueles que seguem a Cristo. E evidentemente, como qualquer um destes nomes aqui, destes aspectos mencionados, porque está no singular, o fruto do Espírito é como se fosse um cacho. Imagina-se um cacho de uva, né? Um cacho, você diz que é um cacho, mas quantos bagos de uva tem ali? Então, o fruto do Espírito é como se fosse um cacho. Não se pode separar um do outro, mas existe uma época que está verdinho, aí vai crescendo, assim conosco. Esse fruto do Espírito, que revela a presença do Espírito em nós para formar o caráter de Cristo em nós, começa verdinho,
Nosso amor é pequenino, nossa paciência, nossa tolerância, nossa fidelidade, mas vai se desenvolvendo. Então a fidelidade também é uma experiência, quando nós estamos provando as recompensas da nossa fidelidade em pequenos. Por exemplo, Deus pede de você uma oferta tão pequenina que você dá. Aí você dá aquela, aí Deus lhe dá mais, e você é fiel, aí Deus lhe dá mais, e você é fiel. E Deus vai dando mais, né? Você está, por exemplo, aqui no local, que é a doação de alguém fiel, a quem Deus deu muito, porque ele não guardava para si, ele ia distribuindo. Quantos ministérios o Dr. José Luiz ajudou? Ele nos ajudou muito nos programas de televisão, parte do programa de televisão ele pagava. Quando compramos o nosso patrimônio em São Paulo, já que em São Paulo, não me lembro exatamente, mas acho que foram $100 mil que ele deu de oferta, entendeu? Custou 1.200.000, mas e depois, inclusive, nos emprestou para irmos pagando para a compra, e aqui nos doou esse patrimônio para o Ministério Palavra da Fé, e Deus ia dando mais para ele, sempre teve mais e mais e mais, porque se você é fiel no pouco, Deus lhe confiará muito. Então, se Deus sabe que uma coisa na sua mão, você vai fazer o que Ele disser, você vai fazer. Há pouco tempo eu disse a uma pessoa, olha, para mim tanto faz dar uma caneta como um carro, porque nada é meu. Se Deus diz dá, você dá, porque nada é seu. Quando eu voltei de África, eu tinha um carrinho lá em África do Sul, eu tinha $100 no bolso, doei o carro. Agora quando eu for, dá um carro, dá uma caneta, não é seu, nada é seu. Por que você acha que, se Deus colocou na sua mão, é para você? Deus dá semente ao semeador. Você vai plantando, você vai plantando, você vai plantando, sempre plantando. Fidelidade, fidelidade, ser fiel no pouco. Poder, olha aqui o poder da fidelidade. A fidelidade, diga, abre as portas. Aleluia, a fidelidade tem o poder de abrir portas, tem o poder de criar oportunidades, um trabalho poderoso quando somos fiéis a Deus, e a sua palavra, Ele pode trabalhar em nossas vidas de uma forma poderosa. Ele vai nos usar, queridos, para grandes coisas. A nossa fidelidade tem o poder de nos proteger. A fidelidade dá acesso à presença de Deus. A fidelidade dá acesso à proteção divina. Como é maravilhoso! Uma aplicação prática. Primeiro, diga, guardar a palavra. Guardar a palavra de Deus e não negar o seu nome. É uma expressão prática de fidelidade. Ações fiéis. Ser fiéis em nossas ações decisivas. Buscar a presença de Deus e sua orientação, perseverar, tudo isso é uma aplicação prática da fidelidade. Eu guardo a palavra, eu faço ações fiéis, eu busco a presença de Deus, eu persevero, isso é expressão de um coração fiel, a aliança que ele fez com Deus, e a aliança significa, tudo que é meu é teu, mas na realidade, como eu não tinha nada, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, já veio dele, eu apenas devolvo a ele na consciência de que não passo de um mero mordomo. Isso mostra a minha fidelidade. A porta aberta nos leva, nos dá um acesso à presença de Deus. Ela precisa ser mantida aberta, mas só será aberta a quem se mantém fiel. Ela nos chama a um compromisso diário. Não é uma coisa que eu faço hoje e amanhã eu esqueço. Não. Leia, por favor, o texto que nós encabeçamos lá. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo. Vamos ver vários textos, porque a fidelidade, ela reflete o caráter de Deus. Deus é fiel. Ninguém tem dúvida disso, né?
Mas sou eu fiel para com Deus, do modo como Ele é fiel para comigo? O ponto para nós é esse. Deus nos chama a responder à sua fidelidade em todas as suas promessas com a minha fidelidade. A fidelidade é um atributo essencial de Deus. Revelação. Este versículo nos revela a grandeza do nome de Jesus e a importância de nos mantermos fiéis. Compromisso. Nossa fidelidade deve permanecer inabalável. Além de palavras. Confessar o nome de Jesus não é só dizer em nome de Jesus. Quantas vezes estamos tomando o nome de Deus em vão? Em nome de Jesus, mas não está nem pensando em Jesus. Tem que entender o peso da nossa afirmação, porque está além de palavras. Manter-se fiel ao nome de Jesus não é apenas questão de palavras, envolve viver de acordo com sua verdade, envolve proclamar a Cristo, é muito mais do que dizer a expressão, é uma parte essencial. A confissão de Cristo é uma parte essencial da fidelidade. Por isso Paulo diz em Romanos 10:9, vamos ler: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Confessa com a tua boca. Quando juntamos a palavra fidelidade e confissão que vimos aqui, temos que concluir: confissão e fidelidade andam juntos, de mãos dadas, porque a verdadeira fidelidade e confissão caminham lado a lado. E esta declaração é transformadora, porque a declaração de fé transforma a nossa vida. Se confessarmos,
com a vossa boca, proclamardes, verbalizardes o nome de Jesus. Comunhão com Cristo, outro aspecto, profundidade do relacionamento. A fidelidade a Cristo também está ligada à profundidade do nosso relacionamento com Ele, porque sou fiel a Jesus, pelo amor que eu lhe tenho, pelo reconhecimento de que Ele é o meu Redentor, pela minha expressão de gratidão. Quantas vezes eu digo: Jesus, tu não mereces que pequemos contra ti. O preço que pagaste por nós, tão elevado, não mereces a nossa indiferença. Não mereces. Porque quando você começa a aprofundar a comunhão com Ele, você está revelando o quê? Eu te sou fiel. Cultivar amizade. Eu estou falando de amizade com Jesus. Manter-nos fiéis ao nome de Jesus é cultivar uma amizade íntima e verdadeira com Jesus. E essa amizade com Jesus nos sustenta nas tempestades. Você vai dizer: amigo de Jesus, sim, senhores. O que é que ele disse? Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos tenho chamado amigos. E esta palavra no original, ahab, amigos de aliança. Jesus nos trata como amigos de aliança. Aleluia. Leiamos João 15:15. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Fala de um relacionamento profundo, além de ser um mero servo. Esse versículo destaca que a fidelidade nos leva a este relacionamento profundo, de intimidade, com quem Ele abre o coração. Podemos manter uma intimidade única. Que privilégio, queridos, ser íntimos do Senhor. Lá volto eu à ceia. Porque que Ele nos deu todas as vezes que comerdes e beberdes. Fazer isto em memória de mim. Será que Jesus propôs que a gente tivesse ceia uma vez por mês? Claro que não. Todas as vezes que comerdes. Esse ato de partir o pão, dar graça, é um ato em todas as refeições da cultura hebraica. Só que na Páscoa tinha outro significado, eram 4 cálices, tinha uma bolsinha com 3 compartimentos, então tinha um outro ritual. Mas todo o ritual de aliança envolvia isso, comer juntos, beber juntos, porque significa o quê? Minha vida entra na tua vida entra na minha, compartilhamos da mesma vida. E o que Jesus queria da igreja? Que cada vez que você se senta para comer e beber, que se lembre dele. Quais são as suas conversas à volta da mesa? É sobre ele? Quantas vezes nós nos esquecemos, terminou o culto, e o que é que a gente conversa no caminho para casa? E o que é que conversa à volta da mesa? Jesus sumiu da boca. Jesus sumiu das confissões. Nós falamos sobre chuva, falamos sobre o frio, falamos sobre o governo, falamos sobre os buracos da rua, falamos sobre as multas, falamos dos novos decretos, enfim, e Jesus fica fora. Precisamos manter, cultivar esta intimidade. Testemunho do mundo, um impacto além de nós. A fidelidade ao nome de Jesus tem um impacto não apenas para nós, queridos, mas para o mundo ao nosso redor. As pessoas à nossa volta são impactadas pela nossa fidelidade a Deus. Nós nos tornamos um referencial, somos um desafio para que as pessoas desejem também ser fiéis a Deus. É um testemunho. Ser fiéis ao Evangelho é testemunhar de Cristo para aqueles que estão nos cercando. Eles olham para nós. Lembrei-me agora de uma cena. Eu me converti como adolescente. Minha mãe nem me deixava ir à igreja. E lá na minha cidade, a gente lavava roupa num riacho ou no rio, tá? Não tinha luz elétrica nem nada. É uma cidade do interior do antigo Goiás. Eu me lembro um dia, né, que fomos lavar roupa lá nesse riacho. A gente ia, lavava roupa, estendia nas moitas e já voltava com a roupa seca. E se chovia, os nossos irmãos homens iam lá para carregar, né? Porque a roupa ficava pesada.
Aí onde eu estou ali, eu tinha aprendido um canto, que estava eu. Toda a escuridão da noite é hoje sol. Pensei que estava sozinha. Tenho luz no coração, vivo agora a luz do rútilo arrebol. Tenho luz no coração, tenho luz no coração. Pois Jesus as trevas todas dissipou, doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu rei. E eu viro, está minha irmã olhando para mim. Eu tenho a impressão que você, quando morrer, vai direto para o céu. Éramos ambos adolescentes, eu me converti com 15 anos, né? Então, mas por quê? Porque quando alguém olha para você e vê o amor que você tem a Jesus, afinal, aquilo impacta, aquilo é um testemunho de fé. Ela ainda é católica, muito ativa, mas me considera uma santa. E eu mando todos os dias os textos para ela e ela manda para o pessoal dela, né? Porque fica impressionada com a sua fidelidade a Deus. E como você não reage às perseguições. Quando eu me converti, nada, dá tapa em mim, ok. Foi considerado digno de padecer por Jesus, né? Um chamado a refletir a luz. Este chamado à fidelidade nos lembra que permanecemos firmes em nosso testemunho, fazendo o quê? Iluminando as vidas. Nós vamos iluminar as vidas. As pessoas vão ter confiança em nós. Não é? Ainda agora eu fui à clínica levar a mala da minha filha na fé, que ia levar para o aeroporto, estava uma senhora, chegou lá, ai, que bom ver você. Claro que ela não é crente, a linguagem dela não é de crente. Ai, porque só a sua presença, a sua fala, traz assim um fluido maravilhoso. A gente parece que descarrega. Sua presença, sua fala, difunde na gente assim. Como é que eles chamam lá? Tem um nome lá, né? Não sei o que é que eles dizem, mas eles não dizem de unção, não. Tem um nome lá que você libera como é que chama? Sim, tem fluido, mas tem outra. Enfim, uma atmosfera. Uma energia. Ai, sua presença traz uma energia. Por que ele está falando isso? Porque na hora que você abre a boca, sua palavra é uma palavra positiva. É uma palavra sobre Deus. Eu vou entrar lá na fisioterapia, eu saio e despeço de todo mundo. Bênçãos plenas para todos vocês. Um dia de glória. Se você é crente, não quero saber, mas estou liberando bênçãos plenas sobre vocês. Aleluia. Porque você é um depósito da presença de Deus. Você está dando testemunho, está iluminando as vidas. Um impacto visível. Nossa fidelidade a Cristo deve ser tão visível como a cidade no topo da montanha. Não é para esconder, não. Onde você estiver, todo mundo deve perceber que você é diferente. Você é outro tipo de pessoa que entrou aqui. Quantas vezes eu tenho essa experiência de chegar assim numa clínica, a secretária, eu só digo bom dia. Uau! O que eu disse? Eu disse bom dia. Por que a pessoa reagiu desse jeito? Talvez quando Jesus deu graça, disseram, é diferente, né? É um bom dia diferente, né? Você dá um bom dia diferente. Bom dia. Um dia eu vou no supermercado, eu vou passando, a moça está oferecendo coisa para comer, mas eu vou dizer a ela que eu não como, mas ela, só a sua presença e o seu sorriso faz a gente sentir tão bem. Eu não falei nada, eu só disse que eu não como isso. Queridos, Cristo em nós, a esperança da glória. Se eu sou fiel a Cristo, significa que eu tenho um relacionamento com Ele único, não há rival. É a quem eu mais amo, é em quem eu mais penso, é a quem eu me devoto. Isso é fidelidade a Ele, ao seu nome, à sua pessoa. Eu me casei com Ele, aquele que se une ao Senhor é um
espírito com Ele. Portanto, onde eu estou, Ele está. A minha fidelidade a Ele me leva a ser uma luz no meio das trevas. E esse é um compromisso diário. Iremos atravessar a porta, porque compreendemos que todos os dias proclamaremos a luz. Somos nós mesmos a luz, vós sois a luz do mundo. Agora, quais as consequências da infidelidade? Existem consequências de ser infiel. Quem é que quer ficar aqui? Advertências severas, negar a Cristo diante dos homens. A Bíblia diz claramente. Jesus diz que quem não o declara, ele vai se envergonhar dele. São palavras de Jesus. E o resultado da falta de fidelidade, o que será? Portas fechadas. Oportunidades espirituais perdidas na nossa vida. E aqui há uma advertência à igreja de Laodiceia. Qual é a advertência? Vamos ler? Assim porque és morno, ao de Laodiceia, quero dizer, não és frio nem quente, o que é que eu vou fazer? Vomitar-te da minha boca. Mas ao fiel é o contrário, leia, bem-aventurado o homem que persevera na tentação, porque depois de ser aprovado, o que vai acontecer? Receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Essa é a sua recompensa. A coroa da vida é para os que são fiéis. Há uma recompensa ao seu amor e à sua fidelidade. Há uma proteção dele sobre cada porta que ele abre para você. E aí está a promessa, leiamo-la. Porque guardaste a minha palavra de perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Aleluia! Vou proteger. E o resumo da porta da fidelidade. Primeiro, leia, convite à lealdade. Há um convite. Segundo, uma declaração ressoante. Não negaste o meu nome. Terceiro, uma virtude central. É uma virtude que deve ornar o nosso caráter. Quarto, inspiração divina. Inspirados pela fidelidade do próprio Deus, nós, chamados a ser fiéis, nos mantemos fiéis em todas as áreas da nossa vida. A fidelidade manifesta em várias facetas da nossa vida. Vamos apenas tocar nelas, não vamos elaborar. Fidelidade em relações humanas. Vocês vão ter aí a outro estudo que demos no estúdio, que mandávamos para as igrejas, porque como hoje já foi ceia, já a convocação, eu não quero me estender tanto. Fidelidade nas relações humanas. Quando eu sou fiel no relacionamento humano, se eu sou fiel a Deus, queridos, eu vou ser fiel. A minha fidelidade nas relações humanas revela o tipo de fidelidade que eu tenho para com Deus. Como a minha obediência aos pais mostra o nível de obediência que eu tenho para com Deus. Então, é muito importante entender isso, a fidelidade nas nossas relações. Ainda hoje já ouvi como um pastor ficou tão triste pela infidelidade de um líder no qual investiu. É um testemunho vivo. Quando nós somos fiéis uns aos outros, na diversidade, um desafio, fidelidade na diversidade é realmente um desafio, mas também é uma oportunidade de nos fortalecer e levar-nos ao crescimento. A fidelidade e a obediência, existe uma conexão íntima entre ser fiel e ser obediente. O obediente é fiel, o fiel é obediente. E esta é uma expressão prática da nossa fidelidade a Deus, que vai demonstrar o nosso amor a Jesus Cristo. Fidelidade na mordomia. Como eu disse, vou tocar apenas alguns aspectos que a fidelidade se manifesta. Recursos que nos são confiados. Deus nos confia recursos e talentos, esperando o quê? Que eu seja fiel no uso destes talentos e destes recursos. Você já pensou que tudo que cai na sua mão não é seu? É confiado a você para que você administre.
de acordo com as orientações daquele que lhe deu, seu tempo, seu dinheiro, sua vida, seus talentos, tudo. Não temos nada de nós mesmos. Por isso, se temos essa consciência, nós seremos fiéis. Claro que a fidelidade na mordomia nos chama a responsabilidade, para que nós administremos fielmente. Temos que prestar contas. Prestar contas, como é que eu administrei? Fui fiel no que Deus me confiou? Fidelidade na oração. Uma comunhão constante, somos chamados a orar sempre, orai sempre. Perseverança, orar com perseverança, orar alinhados com Deus. Fidelidade no estudo da palavra, que é a base de tudo na nossa vida, nosso fundamento de fé e prática, a base para o nosso conhecimento de quem é Deus, conhecer as suas promessas. Como eu posso crer numa promessa desconhecida? Da nossa transformação, é a fonte de poder para nos transformar e alinhar a nossa vida, porque nos revela o que agrada a Deus, e que nos equipa. A palavra de Deus nos equipa para sermos fiéis, para cumprirmos a nossa missão. Fidelidade no casamento. Hoje nós vivemos numa sociedade onde a infidelidade conjugal é uma praga, onde as pessoas não têm senso de aliança, de compromisso. Porque a fidelidade do casamento é um reflexo do amor de Deus, que honra o leito sem mácula, de um compromisso duradouro, até que a morte os separe, de crescimento mútuo, onde os dois crescem, juntos, olhando na mesma direção, olhando para Cristo. Fidelidade nas finanças, mordomia financeira, ser fiel nas finanças, usar princípios bíblicos na administração das finanças pessoais e também de organizações que gerimos ou de empresas. Isso vai nos ajudar grandemente. Ser generosos, já falamos de generosidade aqui, porque a nossa fidelidade financeira revela a nossa generosidade. Falamos deste patrimônio que temos aqui. Na altura em que ele nos foi outorgado, ele valia $500 mil. Antes que recebêssemos isto, Deus me chamou a ir a uma conferência nos Estados Unidos com Maurice Rulo, um judeu de um trabalho maravilhoso no mundo todo. Ele já está na glória. E lá naquela conferência, eu levei algum dinheiro da Palavra da Fé para pagar os direitos autorais de um livro que havíamos publicado e algum que era meu mesmo. Eu fui com a pastora Yelane. Eu queria que ela conhecesse aquele ministério. E no último dia, Mauro começou a falar do trabalho de evangelização que ele estava falando em Israel. Tremendo. Aí ele faz um apelo, quem podia contribuir com $3 mil. E quando ele foi falando aquilo, meu coração foi tomado. Meu Deus, ele tem a visão para a redenção dos judeus, mas lhe faltam recursos. E aí eu fui sentando na pontinha da cadeira, e eu pensei nos dólares que estavam lá no cofre, no que eu trouxe para pagar, nos meus, ai meu Deus, eu disse, eu vou dar $5 mil. Acho que eu vim aqui essa conferência só para isso, porque Deus já tinha colocado esta visão de Israel no meu coração, e eu pensando, uau, alguém que está levando os judeus a crerem em Jesus. Aí eu disse, Elane, corre lá no apartamento, e pega o dinheiro. Ela disse, tudo que tiver, o meu que não é meu, vou tomar emprestado. E eu dei $5 mil, saí feliz da vida. 2 meses depois, Deus nos entrega este patrimônio de $500 mil. Generosidade. Deus abriu a porta. Eu precisava de um lugar para a sede do Ministério Palavra da Fé. Não tínhamos dinheiro nenhum para comprar. Tinha uma empresa que queria ajudar igrejas, e nós fomos naquele dia, eu tive reunião com a diretoria, o doutor Zé Luiz era membro da diretoria, e fomos
Aí ele me disse assim, você não quer ver uma casinha minha lá em São José dos Campos? A gente estava numa casinha lá alugada, que tinha 10 cômodos. Eu pensei, meu Deus do céu, a gente vai sair daqui para uma casinha em São José dos Campos. Enfim, mas fomos ver o terreno onde aquela empresa. Mas eu não desci do carro, porque quando eu ia chegando, Deus disse assim, não vá ver, vá a São José dos Campos. Eu disse, ok, então vamos a São José dos Campos. Eu nem me lembrava que eu saí de São José dos Campos para a África, porque a Convenção Batista Brasileira se reuniu na primeira igreja batista, né, aqui em São José dos Campos, e ali eu fui me despedir para ir à África. Então daqui eu fui para o aeroporto, nem lembrava disso. Enfim, aí quando ele vem, ele passa por trás, aí disse assim, aqui são os fundos, e eu pensei com os meus botões, os fundos? Que casinha é essa, de rua a rua? Aí quando ele chega ali, que eu vejo, porque não tinha aquela muralha a gente construiu, era só tudo aberto, você via logo, aquela piscina imensa na frente. Eu disse, uau, e tem um batistério na frente. Aí entramos por aqui, o povo ficou logo todo animado, eu não, foi séria. Porque eu tenho que orar para saber se Deus quer ou não quer. Mas também eu não estou nem imaginando, nem passou pelo meu sonho mais remoto que ele ia doar. Pensei que ele ia emprestar. Até porque quando eu fui para São Paulo, lá numa viagem a Israel, que ele foi comigo, foi batizado na minha viagem, quando chegamos na Grécia, ele disse, eu soube que você está indo para São Paulo, vou colocar à sua disposição um apartamentinho que eu tenho na Lapa. Realmente era um apartamentinho, bem pequenininho. Colocamos à disposição. Aí quando passamos ali, entramos, aí eu contei 13 banheiros, aí eu me perdi. Aí depois chegamos na sala que eu chamo da lareira, eu disse assim, vamos cantar. Aí cantamos o hino que a gente canta, e parece que onde a gente canta, toma posse depois. E então eu fiz a proposta, vamos orar um mês, para saber se Deus quer que a gente venha para São José dos Campos. E quando voltei um mês depois, cada um tinha uma experiência. Onde Deus foi falando, o pastor Júnior teve um sonho, ele fazendo viagem de São Paulo, 2 vezes por semana, São Paulo, São José dos Campos. Eu, quando chegaram lá no aeroporto, que virou o carro para cá, eu tive a sensação que tinha que virar para cá. Então, decisão, lá na reunião em São Paulo. Sim, vamos para São José. Aí, de repente, eu escuto o doutor José Luiz falando com o pastor Júnior. Escritura? Aí eu disse, ô Júnior, o que ele estava dizendo? Sim, ele falou que é para passar a escritura para o nome do ministério, para a Palavra da Fé. Eu disse, ele está doando? Sim. Ele disse que tudo é de Deus. Ele está doando. E eu aprendi na minha vida, dentro deste ministério, desta igreja, sempre que eu precisei de muito dinheiro, Deus me levou a fazer uma oferta pessoal sacrificial. E o que ocorre hoje? Onde eu estive, temos patrimônio. Não pagamos aluguel. Eu estive em Recife, temos patrimônio. Eu estive aqui, temos patrimônio. Eu estive em São Paulo, temos patrimônio. Eu estou em São Paulo, em Brasília, temos patrimônio. Diga, generosidade. Generosidade. Nada é nosso. Que Deus coloque em nossas mãos. Houve uma vez lá em São Paulo, que quando Deus colocou no meu coração, eu disse assim, Senhor, tem que me dar um prazo. Tem que dar um prazo para alcançar essa oferta, né? Aleluia. Mas Deus é sempre, sempre, sempre fiel. Amém. Confiança em Deus. Fidelidade no trabalho. Eu não vou elaborar, mas só mostrar a você. Diga, fidelidade no trabalho. Aqui está falando da sua empresa. Você ser íntegro no seu trabalho, dirigente, é um testemunho. Você vai crescer na empresa pela sua fidelidade como funcionário, pela sua fidelidade como patrão. Não importa onde você esteja trabalhando, a sua fidelidade como cristão vai lhe levar a posições mais elevadas, de respeito, de confiança. Quando o chefe precisar de alguém que ele sabe que é fiel, que vai fazer a obra, ele vai buscar você. Talvez você passou muito tempo escondido, mas de repente você vai aparecer.
Fidelidade na criação dos filhos. Hoje há muitos filhos sem pais. Pais vivos, mas ausentes. Fidelidade na criação dos filhos. Ensinando constantemente a palavra de Deus. Fidelidade como cidadão. E quando nós entramos agora nestes 21 dias para orar pela pátria, é porque temos que ser fiéis à pátria. E qual é a nossa maior expressão de fidelidade à pátria, se não amá-la e pagar o preço da sua redenção, usando as armas espirituais que Deus nos dá, do jejum, da oração, do decreto, da intercessão profética. Respeito às autoridades, participação ativa na comunidade, um testemunho público da nossa fé em Jesus Cristo. Fidelidade na perseguição. Queridos, cada área da nossa vida, eu podia continuar mencionando muitas destas áreas, mas eu quero destacar a fidelidade a Deus. Segundo aos Tessalonicenses 3:3, leia: entretanto o Senhor é fiel, Ele vos fortalecerá e vos livrará do maligno. Lamentações 3, 22, 23, vamos ler, que agora eu gostaria que nós culminássemos olhando para as Escrituras Sagradas. Graças ao grande amor de Yahvé, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. E é por isso que nós somos chamados à fidelidade. Deus nos chama a ser fiéis em todas as áreas. Ele nos dá uma graça capacitadora para sermos fiéis. E a nossa fidelidade terá um impacto eterno. Mas Deus também é um Deus de compaixão. A fidelidade de Deus para conosco revela-se em sua compaixão. Leiamos Êxodo 34, verso 7. Cubro de amor 1000 gerações e perdoo o mal, a rebeldia e o pecado, contudo não absolvo o culpado, trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. E ainda bem que a fidelidade é para 1000 gerações, né? A fidelidade inabalável de Deus. Leiamos: fiel esta palavra, se pois já morreste com ele, também com ele viveremos. A palavra é fiel. A fidelidade de Deus e da sua palavra são inabaláveis. Segundo a Timóteo 2,12, leamos: se perseveramos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Segundo Timóteo 2,13, e se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Eu amo este texto. Ó Deus, ainda quando somos infiéis, tu permaneces fiel, grande é a tua fidelidade, porque se não fora tão grande a tua fidelidade, nós já teríamos sido consumidos, porque a tua fidelidade faz com que a tua misericórdia se renove para conosco a cada dia, a cada manhã. Amor e fidelidade juntos. Salmo 36:5, leiamos: teu amor, Yahvé, é imenso como os céus, e tua fidelidade vai além das nuvens. Aleluia. 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A incomparável misericórdia vinda da fidelidade divina. Miqueias 7,18, vamos: quem é comparável a ti? Ó Deus, que perdoas o pecado e esquece a transgressão do remanescente da tua herança, tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. Fiel, fidelidade, amor, misericórdia. Miqueias 7:19, de novo terás compaixão de nós. Pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Quem crê, diga aleluia. Oh, aleluia. Lá vai Miqueias. Oh, o livro de Miqueias que mostra o amor e a graça e a misericórdia. 7:20. Mostrarás fidelidade a Jacó, bondade a Abraão,
conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados na antiguidade. Aleluia. Isso é extensivo a você. E Jesus, meu Deus. E Jesus. Começamos o culto olhando para Jesus. Vamos terminar a nossa ministração olhando para Jesus. Jesus é chamado a testemunha fiel. Apocalipse 1:4, leamos João. As 7 igrejas que estão na província da Ásia. Graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte do sétimo Espírito que o assiste diante do trono. Verso 5, todos. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra, Ele que nos ama, e mediante seu sangue, nos libertou de todos os nossos pecados, 1000 vezes, aleluia. O reino eterno, Salmo 145:13, o teu reino é um reino eterno, teu domínio subsiste por todas as gerações. Fidelidade nas palavras, Yahvé é fiel em todas as suas palavras. Santidade nas obras, e santo em todas as suas obras. Se continuássemos a ler, continuaríamos, e Ele está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade, em fidelidade. Aleluia. Este é o caminho da sabedoria. Provérbios 2:8, leiamos: Ele separou o caminho da sabedoria para os justos, Ele mesmo protege e guarda o caminho de quem? Dos seus fiéis. Você é fiel, Deus guardará os seus caminhos, Ele guardará os seus pés de serem presos, você estará firmado na rocha que não se abala. Ruja o mar, soprem os ventos, venha a tempestade, seus pés firmados na rocha da fidelidade, na fidelidade de Jesus Cristo, você jamais será abalado, porque Deus mesmo guardará o seu caminho e os seus pés de serem presos nos laços do inimigo. Provérbios 3:3, leiamos: nunca abandone o amor e a fidelidade, faça disto uma regra de vida, grave isso no seu coração. Aleluia mesmo. E o versículo 4, então você será honrado e compreendido por Deus e pelos homens. Olha a bênção, fidelidade como fundamento, apenas repetindo a honra divina, compreensão por Deus e pelos homens, uma regra de vida que deve ser gravada em nosso coração. E aí está o versículo inteiro que nós repartimos para tornar mais fácil. Queridos, fidelidade. Fique de pé, olhe para Deus e suas promessas. As promessas de Deus são verdadeiras. E concluímos com o tema que extraímos desta porta. A fidelidade é um fundamento inamovível do nosso relacionamento com Deus. Não pode haver relacionamento com Deus sem fidelidade. Que o nosso espírito seja permeado por esse fruto. Ser fiel até a morte. Ser fiel ainda que isso te custe a vida. Ser fiel no pouco. Senhor Jesus, contemplar a tua fidelidade. Fidelidade aos propósitos divinos. Fidelidade à missão. Fidelidade ao compromisso de vir ao mundo, de encarnar para se tornar nosso irmão, para prover a nossa redenção, não importando o que te custasse, foi tão elevado o preço. Olhamos para ti, para toda esta fidelidade, e nós que tantas vezes temos sido infiéis, infiéis na palavra, infiéis na oração, infiéis nos compromissos, infiéis nos nossos relacionamentos.
infiéis em nossa pontualidade, infiéis em nossa palavra uns para com os outros, infiéis no estudo da tua palavra, infiéis na empresa onde trabalhamos, infiéis nos relacionamentos familiares. Perdoa-nos, Senhor, sonda o nosso coração, prova-nos, conhece os nossos pensamentos mais profundos, traz à tona o que está escondido, tira o véu dos nossos olhos, para que possamos nos encarar de frente. Não queremos te ser infiel, não mereces a nossa infidelidade, e que esta fidelidade a ti seja palpável, prática, tangível, visível, em todos os níveis de relacionamentos que mantemos uns com os outros, seja no trabalho, seja em casa, seja na igreja, seja como cidadãos. Ó Deus, como precisamos de ti. Entendemos claramente que tu elogias o fiel, e tu fazes esta promessa: ponho diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Nós nos abrimos nesta manhã, escancaramos o nosso coração para ti, para que tu nos ensines o caminho da fidelidade, que os nossos pés não resvalem, que não andemos por caminhos paralelos, tentando torcer a tua palavra, em vez de sermos fiéis ao pé da letra, naquilo que dizes, naquilo que nos ordenas, na tua lei, naquilo que está registrado nas Sagradas Escrituras. Livra o nosso pé da queda, livra a nossa mente de abrigar pensamentos de infidelidade, livra o nosso coração de sentimentos, de intenções de traição e de infidelidade aos nossos líderes, aos cônjuges, aos filhos, aos pais, aos patrões, aos empregados, aos governantes. Senhor, que se levante dentro de cada um de nós o pilar da fidelidade, de uma forma inamovível, e assim daremos testemunho de que verdadeiramente estamos aliançados contigo, que tu podes contar conosco, tu podes nos usar para aquilo que tu queres, e seremos luz nas trevas, seremos canal transparente do teu amor e da tua graça. Nada nos deterá no caminho. A tua fidelidade é a nossa segurança. A ti, Senhor, honra, glória, louvor e adoração no precioso nome de Jesus. Amém. Os irmãos aqui, músicos, sabem cantar. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste. Que tal terminarmos com isso? Passamos a palavra, profetiza Priscila, para o encerramento do culto. E a minha oração por todos é que Deus olhe para cada um e diga: tu és fiel a mim. Eu sempre serei fiel contigo, e pus diante de ti portas que ninguém vai conseguir fechar.